dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a terceira parte da aula de independência da América Latina. Nas videoaulas anteriores, a gente começou a falar de alguns fatores que estimularam a independência da América Latina como um todo, de forma geral, e aí a gente entrou na questão da independência do Haiti, da Revolução Haitiana, e essa foi a nossa primeira aula. Na nossa segunda videoaula, a gente comentou brevemente ali a organização da sociedade colonial da América Hispânica, né? Como é que estava essa questão racial e hierárquica entre os chamados chapetones, os crioulos, os mestiços e a população indígena, ou, em alguns poucos casos, a população de origem africana escravizada. Tá? Então, a gente falou dessas características aí, falamos da questão de fatores típicos da América Espanhola que não afetaram o Haiti, por exemplo, as reformas borbônicas, né, a questão do pacto colonial e como isso deixava a elite colonial insatisfeita na América Hispânica. Isso não foi muito relevante para o caso da América Francesa, ali do Haiti, justamente porque no caso do Haiti, quem fez a independência não foi a elite haitiana. Tá? O Haiti ele é radicalmente diferente das outras independências todas. No Brasil, quem fez a independência foi Dom Pedro I. Né? Quem era Dom Pedro I? Era o filho do rei de Portugal, o cara mais da elite você não pode imaginar. No caso dos Estados Unidos também, foram donos de escravos, grandes fazendeiros, elite. Tá? No caso da América Espanhola como um todo também, foi a elite. No caso do Haiti, é uma exceção, né? Muito, muito diferente dos outros. No Haiti foi o grupo social mais baixo da pirâmide social, né? Os escravizados, enfim, alguns poucos libertos, a maioria esmagadora da população do Haiti, que era uma população, né, negra, afrodescendente, muito explorada, que se revolta. Tá? Então, para você ver, o que gera o motivo da independência do Haiti é a escravidão. O que gera a independência dos Estados Unidos, imposto. Tá? Ai, que droga, o governo aqui tirando meu dinheiro, eu tenho milhões e o governo quer pegar uma parte desses milhões, eu não gostei. No caso da independência do México, era assim, eu tenho milhões, mas o governo não me deixa usar esses milhões para ter poder político. Né? No caso do Brasil também tem a ver com isso, né? A insatisfação com o pacto colonial, com o exclusivo comercial. De novo, movimentos estimulados aí pelas elites. Né? Quem está muito preocupado com dinheiro a ponto de fazer uma guerra de independência são as elites, porque elas têm dinheiro. Né? No caso dos pobres, no caso do Haiti, por exemplo, são pessoas que não estão nem preocupadas em ter dinheiro, elas estão preocupadas em não tomarem chicotada nas costas todo dia, né? De não serem obrigadas a trabalhar literalmente de sol a sol até morrer. Então, são questões muito diferentes que estimulam essas independências aí. Por isso que lá no começo eu falei de causas gerais para todas as independências da América Latina, depois eu entro no Haiti propriamente dito, e aí eu falo das independências e das causas das independências da América Espanhola, né, que não tem muita relação direta ali com o mesmo que motivou a independência haitiana. Tem algumas causas gerais, as ideias iluministas, por exemplo, né, mas as guerras napoleônicas lá na Europa vão ser algum tipo de motivação, a Revolução Francesa também, mas tem outras coisas, né, como motivações econômicas que não vão valer tanto para o Haiti, mas vão valer sim muito para os Estados Unidos, para a América Latina, para o Brasil e tudo mais. Tá? No caso da independência do México, tá? Ela começa como uma independência liderada pelos pobres. Tá? E aí você vai falar, Caio, você acabou de se contradizer, você falou que o único país que fez a independência liderada pelos pobres foi o Haiti, agora você começa a falar do México e fala que são os pobres que estão liderando. Pois é, eu estou dizendo que os pobres lideram o início do movimento, mas não que eles vão conseguir a independência. Tá? A gente vai ter aqui um padre, tá? Chamado Padre Miguel Hidalgo, e ele liderou um movimento de brancos pobres, de mestiços, pessoas que são parte sangue branco, parte sangue indígena, e populações indígenas do México. Tá? E aí a ideia, né, era que lá em 1810 a Espanha estava sendo governada pelo irmão de Napoleão, né? Então o rei espanhol estava destituído do poder, quem governava a monarquia espanhola era um cara sem legitimidade, sem autoridade moral para o exercício do seu poder. E aí a população do México fala, quer saber? Não vou obedecer mais ninguém não. Né? Esse cara aí, esse francês aí que está governando a Espanha, não manda em mim, mas as elites aqui locais do México também não mandam em mim não. Né? Então o padre Miguel Hidalgo está fazendo um movimento revolucionário, não é uma independência só formal, é um movimento realmente revolucionário, de mudança de estruturas sociais, de mudança de hierarquias sociais. Né? Nem toda independência é uma revolução. Né? O Brasil fez a sua independência, ela não teve nada de revolucionária.
Quem era rico continuou rico, quem era pobre continuou pobre, quem mandava continuou mandando, quem obedecia continuou obedecendo. As estruturas sociais brasileiras não foram afetadas em nem um arranhão com a nossa independência. Tá? A situação dos escravos não melhorou, dos escravizados não melhorou rigorosamente nada no Brasil após a independência. Então, assim, o Brasil não teve uma revolução com a sua independência. O Haiti teve. Tá? Por isso que a gente fala de revolução haitiana. Né? Muita gente defende que a independência dos Estados Unidos também foi revolucionária, né? Essa é a posição dominante, é uma revolução burguesa, tal. Acho complicado, mas tudo bem, né? Usei o conceito que é o tradicional de revolução americana, então tudo bem. No caso do México, o México começa a caminhar no sentido de uma revolução social, né? Não só um movimento de independência política, mas também uma revolução social. Aqui, o que esses mestiços, indígenas e brancos pobres querem? Eles querem abolir a escravidão indígena, e eu estou usando aqui o termo escravidão indígena de forma um pouco imprópria, né? Mas enfim, no sentido de trabalho compulsório indígena. Eu não quero entrar muito nas formas de trabalho compulsório da América espanhola, tá? Mas basicamente eu estou dizendo para você o seguinte, que no México os índios eram obrigados a trabalhar, senão eles apanhavam e eles não ganhavam salário. Tá? Isso é quase uma escravidão, tá? Praticamente uma escravidão. Eles queriam que isso acabasse no México, eles queriam o fim dos impostos sobre comunidades indígenas, tá? Porque também isso era uma forma de exercer uma enorme exploração sobre essa população indígena, e eles queriam uma reforma agrária, que, por exemplo, muito das terras que estavam nas mãos das elites mexicanas, dos crioulos mexicanos, e que eram terras que foram parar na mão desses caras, não porque eles trabalharam desde novinhos e ganharam dinheiro e compraram meritocracia, nada disso, tá? Toda a elite mexicana lá na época da independência, né, todos os crioulos mexicanos, não precisavam trabalhar para ganhar dinheiro. Né? Eles eram grandes donos de terra porque os pais deles deixaram grandes terras para eles, e os pais, por sua vez, receberam dos seus próprios pais, que receberam dos seus próprios pais. Se você for voltando no tempo, você chega no começo da colonização do México, em que espanhóis armados chegaram lá, atiraram nos índios e pegaram as terras. Então, a concentração fundiária, a posse de terras no México, pouco ou nada tem a ver com meritocracia, com esforço individual e com exercício do trabalho. Né? A gente está falando de gente que roubou terra do índio. O índio era o dono da terra. Essa terra é roubada na base da violência, porque quando alguém bota uma arma na sua cara e fala, perdeu o Playboy, me dá aí, isso é roubo. Né? Se isso acontece aqui na rua, na esquina, quando você está indo no mercado e você perde seu celular, isso é um roubo. Quando é um povo espanhol chegando na América e fazendo isso com os índios, isso é um roubo também. Tá? Então, as sociedades indígenas elas são roubadas das suas propriedades, das suas posses, e vai existir uma enorme concentração de terras, né, na América Espanhola, Brasil também, mas eu não estou falando de Brasil agora, mas na América Espanhola, assim que a coisa se organiza, tá? E a ideia aqui do padre Hidalgo era justamente pegar esses indígenas, pegar esses mestiços, esses brancos pobres, lutar contra a elite rica do México, pegar essas terras todas que essa elite rica mexicana tem e redistribuir entre os pobres e devolver uma parte para as comunidades indígenas. Tá? Esse movimento revolucionário, que vai acontecer em 1810, vai ser chamado de Grito de Dolores, tá? E é o primeiro passo na independência do México. O que isso vai gerar? Tá? Na prática, a elite dos crioulos, a elite mexicana, vai ficar contra a independência. E você vai falar assim, ué, mas as elites elas não estavam insatisfeitas com o pacto colonial? Sim, estavam. Só que para pensar do ponto de vista de um rico mexicano, de um crioulo mexicano. Ele vai pensar assim, vamos lá, eu gosto, numa escala de 0 a 10, tá? Uma escala de 0 a 10. Eu gosto 3 da Espanha. Eu não gosto 10, eu gosto 10 da Inglaterra, do comércio, da liberdade econômica. Eu gosto 3 da Espanha, eu gosto muito pouco da Espanha. Mas sabe quanto é que eu gosto dos pobres? 0. Tá? Então, para mim, crioulo da elite mexicana, o que é pior? É pior continuar sendo colono, ou seja, não ter independência, não ter poder político, mas continuar sendo bilionário? Ou, para mim, é pior ficar livre e independente do domínio espanhol, mas também ficar tão pobre quanto os pobres, perder a minha terra, perder a minha riqueza. Né? Pro cara que é dono de terras no México, está muito nítido, está muito óbvio. Né? O grito de Morelos, a independência feita pelos pobres, é pior do que continuar sendo colônia. Então as elites mexicanas locais, elas se unem com a metrópole, elas se unem com a Espanha. Tá? A partir de 1815 já está havendo a restauração do antigo regime, já voltou ali a antiga família governante na Espanha, tá? E aí vai haver uma união entre as elites locais
espanhol, as elites locais crioulas, mexicanas e o governo metropolitano. Tá? E aí, basicamente, o que essas elites locais vão dizer é o seguinte: olha, agora voltou lá o antigo rei da Espanha, então a gente pode continuar sendo colônia assim. Ô Hidalgo, para de fazer esse negócio aí de reforma agrária, de ajudar pobre, deixa isso quieto. E o Hidalgo falou: não, vou levar isso até o fim. O que vai acontecer? As elites locais do México se unem com a metrópole e capturam e matam o padre Hidalgo. Tá? Só que o padre Hidalgo ele tinha uma espécie de braço direito, que também era padre. Tá? Era o padre José Maria Morelos. O Morelos era uma espécie de braço direito do Hidalgo, auxiliar ali, ajudante de toda hora, que vai falar o seguinte: olha, então eu, Morelos, agora vou passar a liderar esse movimento de independência feito aí pelos mais pobres. Ele começa a organizar um governo, ele tem o controle de uma parte do território mexicano, mas grande parte ainda continua sob controle da Espanha e ali com a elite crioula, né, muito insatisfeita com essa tentativa de pobre chegar ao poder. E aí o Morelos ele começa a organizar um governo e tal, mas ele também deixa insatisfeitos ali as elites locais, também acaba sendo capturado e morto. Tá? Um desses crioulos locais e tal, mesmo com o Morelos morto, o movimento de revolução dos pobres continua, né? Esses pobres continuam ali dominando uma parte do México, e aí o governo da Espanha fala: olha só, eu vou escolher um crioulo aqui do México, tá? Vou dar arma, vou dar dinheiro, vou auxiliar esse cara para ele massacrar esses pobres aí. E aí quem é escolhido é o Agustín de Iturbide. Tá? O Agustín de Iturbide é escolhido para comandar uma tropa que vai combater esse movimento popular, esse movimento de revolta dos pobres. Tá? Só que quando ele chega, né, para combater esses caras, ele pensa o seguinte: e se eu usasse essas tropas que eu tenho aqui sob meu controle, que eu estou usando para combater os pobres, se eu faço um acordo com esses rebeldes, com esses revoltosos, e eu me torno governante? Né? Então, basicamente, o Iturbide ele dá um golpe, né, de Estado. Ele não gosta dos mais pobres, ali, dos rebeldes, mas ele também não gosta do governo da Espanha, e ele fala: olha, eu não queria o Morelos no poder, mas eu também não quero, né, a Espanha continuando a mandar no México. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar a governar o país. Tá? E aí, a gente está falando também de um momento em que lá na Espanha, tá, aconteceu uma revolução. Tá? Acabou de acontecer uma revolução de características liberais e tal. Enfim, eu não vou entrar muito nisso não. Mas basicamente, o que o Iturbide vai fazer, né, é falar assim: olha, eu, Iturbide, vou tomar o poder. A gente vai começar a usar a Constituição da Espanha como se fosse a nossa Constituição mexicana aqui, e vamos começar a elaborar uma Constituição nossa. Como esse negócio de Constituição é muito complicado, o professor Caio já falou lá nas aulas dele que esse troço demora muito para fazer, eu, Agustín de Iturbide, vou passar a governar aqui a Espanha, vou passar a governar aqui o México, usando a Constituição da Espanha, e vamos começar a fazer a nossa própria Constituição. Tá? E aí ele tenta negociar com os rebeldes. Olha, rebeldes, a gente não é mais colônia. Vocês não têm mais motivo para se rebelar. Eu, Iturbide, agora vou passar a mandar. E ao mesmo tempo, ele vira para o restante da elite crioula e fala assim: olha, gente, vocês podem me apoiar. Eu, Iturbide, vou ser imperador aqui do México. O México vai ser uma monarquia. Eu vou ser imperador aqui do México. E eu vou usar o poder que eu tenho, já que eu, Iturbide, sou crioulo, eu vou usar o poder que eu tenho para calar todas as vozes desses pobres que estão tentando se revoltar. Eu não vou deixar que esses caras consigam fazer a reforma agrária. Eu não vou deixar que eles tomem nossa riqueza. Né? Eu, Iturbide, sou um de vocês, crioulos. Vão fechar todo mundo aqui? Então, o Iturbide ele meio que consegue ficar numa posição no meio do caminho, intermediária. Tá? Ele tenta, pelo menos, agradar tanto os gregos quanto os troianos, ou seja, ele tenta agradar os flamenguistas e os vascaínos ao mesmo tempo. Dizendo o seguinte: olha, vocês pobres, né, classe pobre, gente pobre lá do Grito de Dolores, né, vamos parar de fazer revolta, porque a partir de hoje a gente está independente, então, né, vocês ganharam o que vocês queriam aí, de não serem mais colônia e tal, e ao mesmo tempo ele vira lá enfim, eu tenho aqui uma tropa, se eu quisesse eu massacrava vocês, eu estou até sendo bonzinho, né, eu não vou matar ninguém, é só vocês pararem de querer fazer reforma agrária. Ao mesmo tempo, o Iturbide ele se vira ali para as elites mexicanas e diz: olha, eu vou usar o poder
que eu tenho para não deixar esses rebeldes, né, esses revoltosos fazerem uma revolução social, uma tomada do poder, uma igualdade, um governo de esquerda, uma coisa do tipo. Eu, Iturbide, vou ter todo o poder nas minhas mãos, vou ser um monarca aqui, um imperador, mas para que eu consiga ter todo esse poder, eu preciso do apoio dos crioulos. Isso vai ser chamado de Plano de Iguala. Tá? Iguala é o nome que se dá para uma cidade mexicana. Tá? Então, como um acordo foi assinado, estabelecido nessa cidade de Iguala, chamaram de Plano de Iguala. A ideia do Plano de Iguala é justamente o Iturbide tentar ser o meio termo entre os rebeldes pobres, né? O Hidalgo está morto, o Morelos está morto, ele tem tropa, ele pode massacrar esses rebeldes, então ele meio que diz assim, olha, vocês estão até na vantagem, hein? Se vocês me apoiarem, eu não mato vocês, né? Vocês vão ficar livres, independente da Espanha, então já é um ganho aí. Vocês não vão ter tudo que vocês querem, vocês não vão ter a reforma agrária, mas já é um ganho. Ao mesmo tempo ele vira para os crioulos e falam, olha, consegui, crioulos, consegui, gente. Eu consegui sufocar, calar a voz dos rebeldes, não deixar com que eles queiram mudar muito a economia do México, aqui o nosso poder, a nossa influência, mas vocês precisam me apoiar com todas as forças para que eu tenha autoridade suficiente para impor esse domínio. É isso que vai acontecer. Uma vez ali realizado o plano de Iguala, né, o Iturbide ele tem muito poder e com esse poder ele vai começar a negociar com o governante do México, um chapetone, né, um reynol, um cara enviado pela Espanha e que exercia o poder no México até então, e ele vai negociar com o Iturbide, né, e no final das contas o governante espanhol no México fala, realmente eu não tenho condição de manter mais o poder aqui no México, e o Iturbide fala, bom, então assina aí que você aceita que a partir de agora o México é independente, tá? Assinar esse tratado, só que quando esse chapetone volta lá para a Espanha e fala, a gente não consegui não, os caras estão muito fortes, fizeram a independência, eu assinei um acordo lá com o tal de Iturbide e eles são independentes agora. O governo espanhol fala, que isso, você está maluco, né? Quem que você acha que é para assinar esse tipo de tratado, de acordo? Esse tratado ele não é válido, ele não serve para nada, vamos lá mandar mais tropa pro México, para reconquistar o México. Infelizmente, para a Espanha, ela não consegue, né, ela tem uma série de tentativas frustradas ali de mandar soldado, batalha e tal, e não consegue, justamente porque o México não era o único lugar que estava fazendo a independência nesse momento. Você tinha independência rolando da Argentina até o México, tudo que era canto, tudo que era canto tinha tropa rebelde, guerra acontecendo e tal, e a Espanha ela não tinha força suficiente para retomar, né, os territórios perdidos. Então, acaba que a independência do México é um fato consumado. O Iturbide se autoproclama imperador e começa o chamado Império Mexicano, mas ele não era exatamente assim um cara amado pelo povo mais pobre, ele não era um cara amado pela elite, né? Grande parte da elite, inclusive, pensava, né, quem esse Iturbide acha que é? Eu também sou tão da elite quanto ele e eu podia estar governando no lugar dele. Então isso atrai para ele muita oposição, muita gente queria tomar o lugar dele e ele só vai governar de 21 a 23. Tá? A gente vai ter uma revolta de novo acontecendo em 23 e ele, percebendo que não tinha muito apoio, né, ele passa a ter medo de ser morto, né, de ser capturado e morto. Ele então renuncia e foge do país. Tá? E a partir daí, enfim, o México se torna uma república. Tá? Uma república extremamente elitista, uma república em que o poder está na mão das elites crioulas. Tá? E isso vai gerar uma série de tensões sociais, tensões raciais. A população indígena mexicana se sente relegada a um segundo plano. A gente vai falar um pouquinho disso melhor no final dessas videoaulas, no final desses slides. Mas isso vai desembocar no século seguinte, em 1910, numa revolução chamada Revolução Mexicana. Tá? Para você ver essa tentativa dos mais pobres de criarem um governo mais justo, igualitário, né? Isso vai ficar latente, isso vai ficar ali no desejo, na vontade por quase 100 anos. Né? E o povo completamente insatisfeito, falando, bom, tem um cara que governa a gente aí, mas ele é da elite, a gente não gosta muito dele, não, e a gente até hoje não conseguiu reverter essas coisas. Isso vai acontecer até 1910. Em 1910, a gente vai ter várias forças revolucionárias atuando, vai ter uma revolução em 1910 no México, que cria ali uma sociedade um pouquinho menos desigual, uma coisa um pouquinho mais democrática, uma constituição que garante maiores direitos à população indígena, à população mais pobre. Tá? Mas todo o século XIX vai ser marcado no México pelo poder dessas elites crioulas, que sempre foram elite, que continuam sendo, só que agora elas são uma elite que não obedece mais à elite política da Espanha. Ela é uma elite econômica que se torna ela mesma uma elite política também
dentro do México e de um México independente. Bom, vamos agora resolver aqui uma questãozinha de 2010 da FGV. A primeira tentativa de emancipação das antigas colônias espanholas na América foi liderada pelo padre Miguel Hidalgo em 1810. Tal movimentação acabou também combatida por grande parte das elites crioulas do vice-reino da Nova Espanha. Nova Espanha era o nome que eles davam para o México, somado ali a Guatemala. Guatemala é um território pequenininho, né? Ela fazia parte de uma coisa só junto com o México. Tá? Por que será que as elites locais, em vez de apoiarem a independência do México liderada pelos mais pobres, preferiram ficar com os colonizadores? Tá? Apesar de se apresentar como liderança contra a dominação espanhola, Hidalgo estabeleceu uma série de acordos com as autoridades da Espanha metropolitanas, o que desagradou os setores das elites? Não é por isso que as elites não gostam. As elites não gostam do Hidalgo, não é porque o Hidalgo está colado ali, está fazendo amizade com a Espanha, não. É porque o Hidalgo ele é radical demais. Ele não quer só uma ruptura política com a Espanha. Ele quer uma ruptura com um modelo econômico desigual e injusto em que a maioria da população vivia na miséria. Tá? Profundamente influenciadas pelas ideias do Haiti, tais setores das elites... Opa, será que a elite está sendo influenciada pelo Haiti? O Haiti, que é justamente a independência feita pelo grupo mais pobre? Óbvio que não, né? Então, a elite mexicana está muito mais influenciada pelos Estados Unidos do que pelo Haiti. Está errado isso aqui, tá? Não precisa nem ler o restante. Letra C. O projeto de Hidalgo não atendia às reivindicações das populações mestiças. Atendia. A gente sabe que justamente o que o Hidalgo está defendendo são os brancos pobres, os mestiços e os indígenas. Alijado, tá? Não tem nada a ver com aleijado, que também é um termo que não se usa mais hoje em dia. A palavra alijar significa retirar algo de alguém, tá? Excluir alguém de alguma coisa. Então, alguém que está alijado é alguém que está excluído, que não está podendo participar. Então, o projeto de Hidalgo não atendia às reivindicações dos mestiços, que estavam excluídos tanto da administração colonial quanto das estruturas locais de representação. Errado, o Hidalgo era justamente um representante dos mestiços. Tá? Por que as elites ficaram contra a independência ali liderada pelo Hidalgo? Letra D, porque tais elites da Nova Espanha estavam profundamente influenciadas pelas ideias ilustradas, iluministas, e pela Revolução Francesa, e aliaram-se a José Bonaparte, que ocupou o trono espanhol entre 1808 e 1813. Errado também, tá? José Bonaparte não era apoiado pelas elites locais. José Bonaparte não era apoiado por ninguém, a não ser pelo Napoleão Bonaparte, seu irmão, imperador da França. Tá? Então a letra D também está errada. Tais elites temeram a implementação de grandes mudanças nas estruturas econômicas e sociais, uma vez que o discurso de Hidalgo incorporara os interesses da população indígena e dos camponeses. Tudo isso é verdade. A ideia das elites crioulas era só uma mudança política. Sociedade e economia continuam iguais. As ideias do Hidalgo não, a gente vai romper a política junto, né, ligada com a Espanha, mas a gente também vai romper com a economia e com essa sociedade injusta, desigual, de oligarcas, de pessoas que dominam o país e dominam todas as terras, né, e vamos criar uma coisa mais democrática e mais igualitária. Então, o gabarito dessa, provavelmente, para mim, é letra E. Todas as outras têm algum erro muito gritante. Vamos ver se a FGV também concorda comigo. Sim, tá aí, o gabarito é mesmo letra E. Tá? Além da independência do México, a gente entra agora na independência da América Central. E você poderia me perguntar assim, a gente já estava falando da América Central, né? Estava falando do México. Tecnicamente não, o México, embora faça parte da América Latina, ele é a América do Norte, em termos geográficos, tá? Então, o México que a gente falou até agora era a América do Norte, embora dentro da América Latina. Agora a gente vai falar do restante da América Latina, começando pela América Central, tá? Essas várias regiões ali da América Central, o que hoje a gente chama de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicarágua e Guatemala, elas formaram um único país que decidiu se juntar com o México, tá? Com o Iturbide. Elas olham ali e percebem, esse tal de Iturbide ali tá tomando poder, está liderando uma independência. Nós aqui em Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua e Guatemala somos países pequenos, territórios fraquinhos. A gente não vai conseguir sozinho lutar contra a Espanha. Então vamos colar nesse tal de Iturbide aí e vamos conseguir nossa independência junto com a independência do México. Tá? Então, a princípio, a ideia dessa região da América Central era se unir ao México. Só que o Iturbide ele perde poder muito rápido, em 2 anos apenas ele já é, né, praticamente escorraçado do México, uma série de revoltas, ele, enfim, tem medo de ser morto, abdica e vai embora, e aí a América Central começa a pensar assim, bom,
talvez não seja uma boa ideia para nós da América Central associarmos o nosso destino político com o destino político do México, porque a gente não sabe para que caminho o México vai. Porque em 2 ou 3 anos o México já deixou de ser uma monarquia e já virou uma república. Ou seja, nós da América Central estarmos nos unindo com o México implica que a gente não vai saber com certeza, com garantia, qual é o futuro amanhã. Nós, elites de Honduras, nós, elites de El Salvador, da Costa Rica, da Nicarágua, da Guatemala, a gente tem medo de que esses vários protestos, rebeliões e movimentos sociais lá no México acabem contaminando aqui a América Central também. Nós, elites crioulas da América Central, não queremos correr o risco de uma rebelião social como aquela que o México já quase fez, né? Então a gente vai se separar. E aí, quando elas se separam do México, né, após 1823, ali, após o governo do Iturbide, elas formam uma federação de repúblicas, mais ou menos uma espécie de Estados Unidos da América Central, né? Seria mais ou menos isso, inspiradas fortemente no modelo federalista dos Estados Unidos, em que cada país tem a sua regra, cada região tem a sua lei, seus governos locais, embora haja ali uma certa unidade. Vamos fazer um país assim, né? E vamos ver que bicho dá. Só que acontece uma guerra civil no meio do caminho, né? Ali ao longo da década, de 1820 para 1830, em que justamente existe muita discordância entre essas várias regiões, né? As elites de Honduras não concordam com as de El Salvador, que não concordam com as da Costa Rica, que não concordam com as da Nicarágua, que não concordam com as da Guatemala. E aí essas várias elites começam a pensar o seguinte: talvez fosse uma boa ideia a gente se separar. Já que a gente não está conseguindo se manter junto com o México, e a gente não está conseguindo se manter junto uns com os outros, vamos nos separar. Isso vai acontecer em 1839. Nesse momento, a Espanha ela já tem muito menos pretensão de retomar o controle da América Latina, da América Espanhola. Tá? A Espanha ela meio que já está numa decadência, né, numa queda, ela já está muito mais preocupada com as suas questões internas, da política interna. E, nesse momento, em 1839, essas regiões da América Central começam a pensar assim: bom, já é seguro o suficiente a gente se separar uns dos outros, e ainda que a gente forme países pequenininhos, porque essa era uma grande preocupação dessas regiões, né? Eles formarem vários países pequenininhos e a Espanha conseguir retomar com muita facilidade. Nesse momento, a chance da Espanha retomar esses territórios já é muito baixa, mesmo sendo territórios, países bem pequenininhos. Então, eles percebem o seguinte: olha, nós aqui, elite de Honduras, não queremos mais nos associar com a elite de El Salvador, né? Nós, elite de El Salvador, não queremos mais nos associar com a elite da Costa Rica e assim por diante. Vamos separar e formar esses países aqui, né? E aí, a elite de Honduras vai mandar em Honduras, independentemente do que esteja acontecendo em El Salvador, ou no México, ou na Nicarágua, ou onde quer que seja, nós aqui a gente vai buscar, né, a nossa sorte de continuar mantendo a nossa sociedade aqui injusta, desigual, com a elite crioula dominando tudo. Então, a independência da América Central ela vai ser conturbada, tá? Ela não vai ser uma coisa que está determinada qual é o caminho desde o começo. Eles vão meio que na tentativa e erro. Tá? A independência da América Central é meio que uma tentativa e erro. Vamos tentar colar com o México. Não funcionou. Vamos tentar, então, nós aqui formar uma federação de repúblicas. Não funcionou. Cada elite local tinha lá a sua própria forma de ver a política. A gente acha que devia investir na exportação. Não, mas a gente acha que devia investir na importação e no desenvolvimento interno. Não, mas a gente acha que devia abolir a escravidão. Não, não devia. Enfim, cada uma dessas elites locais tem as seus próprios interesses, suas próprias formas de ver, né, a sociedade e a política. Então, elas começam a brigar e decidem que é melhor se separar num momento em que o risco da Espanha retomar esses territórios já era muito baixo, então essa separação não seria muito perigosa para esses territórios. Tá? Além da América Central, a gente entra agora na América do Sul. Tá? A América do Sul já é uma independência muito mais interessante que da América Central. A América Central a gente fala porque tem que falar, porque é uma formalidade, mas na real, assim, eu nem coloquei pergunta depois porque isso normalmente não é nem cobrado, né? Você vai procurar a questão de vestibular sobre a independência da América Central, você não encontra. Quase todas as questões que falam sobre a independência da América Espanhola ou focam no México ou focam na América do Sul. Porque dentro da América do Sul tem dois caras que são muito, muito, muito importantes, tá? Que caras são esses? A gente vai falar agora, daqui a pouquinho deles, mas são, a princípio, o Simón Bolívar, tá? E o José de San Martín. Tá? Vamos falar desses caras aí, mas vamos primeiro dar o contexto em que está acontecendo. A Espanha é invadida por Napoleão, ali em 1808, e logo, né, na América Espanhola toda, vão se formar governos locais, chamadas juntas governativas. Tá?
Quem é que vai formar essas juntas governativas? São as câmaras municipais locais. Tá? Como assim câmaras municipais locais? Essas câmaras municipais eram chamadas de cabildos. Você provavelmente, se está vendo essa matéria agora, você já viu Brasil Colônia e você já viu as câmaras municipais que existiam no Brasil Colônia. Isso é uma matéria já vista, passada. Tá? Eu nem precisaria estar falando disso, mas vamos falar aqui rapidinho. No Brasil Colônia, e aí quando eu falo de Brasil Colônia, eu estou falando lá das capitanias hereditárias, do governo geral. Tá? A gente vai ter o governo geral, que mandava no Brasil como um todo, tá? E subordinado ao governo português. A gente vai ter os capitães donatários, as capitanias hereditárias aqui do Brasil, que mandavam numa região. Tá? E a gente vai ter as câmaras municipais, que exerciam o poder político dentro de cada cidade. Cada cidade tinha a sua. Tá? Então a cidade do Rio de Janeiro tinha uma Câmara Municipal no Brasil Colônia. A cidade de Santos tinha sua Câmara Municipal. A cidade de Recife, né, passa até a sua em determinado momento. A cidade de Olinda tinha uma. A cidade de São Luís, no Maranhão, tinha a sua. Cada cidade tinha a sua Câmara Municipal, aqui no Brasil Colônia. Quem é que exercia o poder nessas câmaras municipais? Eram os chamados homens bons. Homens bons. Essa expressão homens bons não indica que assim, a gente vai olhar quem são na nossa sociedade os homens que são mais legais, os caras mais bacanas, e aí esses são bons, né? Eles são gente boa. Não. Né? Homens bons no Brasil Colônia eram homens ricos, porque os homens pobres eram considerados assim, o lixo da sociedade. Quem é bom? Bom quem é rico. O resto é lixo. Tá? Então, vamos pegar os homens bons, os que são os que interessam, né? A elite brasileira, e vamos colocar esses caras nas câmaras municipais. Tá? Então, as elites aqui do Rio de Janeiro, elas ocupavam a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, as elites de Santos ocupavam a Câmara Municipal de Santos, e assim por diante. Tá? Na América Espanhola tem algo muito, muito parecido com isso, tá? Que eram os chamados cabildos. Tá? Esses cabildos eram câmaras municipais. Na prática, eles não tinham tanto poder assim, eles tinham poderes mais limitados. Em geral, os reinóis, os chapetones, quem de fato mandavam mais, mas você tinha algumas câmaras municipais que tinham algumas atribuições. Atribuições mais de coisas do cotidiano. Por exemplo, a cidade está muito suja. Né? Aí o cabildo ele vai fazer algum tipo de contratação de um serviço de limpeza da cidade. Tá? E aí as elites crioulas elas podiam participar desses cabildos para exercer essas funções mais do cotidiano. Né? A igreja da cidade está toda destruída, né? Caiu um raio na torre da igreja e a torre da igreja desmoronou. Vamos fazer aqui uma vaquinha e a Câmara Municipal vai ajudar a paróquia a reconstruir. Né? Então, quando eu digo lá atrás que os crioulos não têm poder político, eles participavam dos cabildos, mas esses cabildos não tinham tanta influência assim. Era assim que funcionava lá na América Espanhola. Quando o Napoleão Bonaparte invade a Espanha e coloca seu irmão para governar, essas câmaras municipais falam assim: não reconheço a autoridade do José Bonaparte. Não reconheço esse tal irmão do Napoleão como um cara que de fato possa mandar em mim. Então vamos formar um governo aqui. Cada cidade vai formar o seu governo até que o rei da Espanha retorne ao poder. E essas cidades, né, essas câmaras municipais das cidades vão formar as chamadas juntas governativas. Vão escolher um representante para exercer o executivo, né? As juntas governativas vão exercer os poderes legislativos, vai ter um judiciário nomeado também, e aí com legislativo, executivo e judiciário você passa a ter um governo funcionando. Tá? É isso que vai acontecer na América do Sul, em grande parte da América Latina, mas principalmente na América do Sul, a partir de 1810. E aí algumas dessas juntas governativas percebem que está demorando, né, para o rei da Espanha retomar o poder. Quem sabe isso talvez nunca mais reaconteça. Isso nunca mais retorne. O rei da Espanha talvez tenha perdido para sempre. Talvez esse Napoleão vá governar até morrer. Talvez o filho do Napoleão vá governar depois dele. E, enfim, a gente nunca vai conseguir recuperar, né, o nosso rei legítimo da Espanha. E a partir desse momento, né, em que essa consciência se desenvolve aqui nas colônias, em 1810, elas começam, né, as colônias espanholas começam a buscar a sua independência. Lá no México vai ter o Grito de Dolores, e a gente aqui na América do Sul vai ter o Simão Bolívar no norte da América do Sul e o José de San Martín no sul da América do Sul, fazendo esse movimento também de independência.
Tá? O Simão Bolívar e o San Martín, eles eram líderes militares, eles eram da elite crioula, os dois. Tá? Eles eram caras influentes, caras poderosos e tal, e eles tinham liderança militar, eles faziam parte dos exércitos coloniais, tinha exército aqui nas colônias, um exército em tese subordinado ao governo espanhol, mas integrado, formado por pessoas aqui das colônias. E aí, esses caras, o San Martín e o Bolívar, eles eram líderes, né? Eles eram comandantes desses exércitos coloniais. Eles começam a não aceitar mais a autoridade do governo espanhol, né, do irmão do Napoleão, e começam a reconhecer, sim, a autoridade das juntas governativas exercidas pelas câmaras municipais. E começa a haver ali uma articulação na América do Sul ao longo da década de 1810 para enfim, fazer a independência da América do Sul, para fazer a independência da América Espanhola, já que talvez, quem sabe, o rei da Espanha nunca mais vá retornar. E eles começam a proclamar a independência em várias regiões. Né? Lá no México começa a ter várias brigas entre as elites locais e os grupos mais pobres. Aqui na América do Sul, os grupos mais pobres não vão ter muita influência no processo político, no processo decisório. Tá? Vão ser as elites quase que sozinhas lutando contra as tropas, né, os exércitos vindos da Espanha. O Simão Bolívar, ele está ali na Venezuela, ele era venezuelano, né? Na época não chamava Venezuela, né? Chamava Gran Colômbia ou Grande Colômbia. O Simão Bolívar está ali na Venezuela e ele começa a lutar ali da Venezuela, ele vai para o oeste, né, e chega no território que hoje é a Colômbia, e ele vai descendo, né, ali para o Equador e para o Peru. Então toda aquela região ali ao norte do Brasil, né, tudo que está ao norte do Brasil aqui na América do Sul, vai ser libertado pelo Simão Bolívar. Lá no sul, lá na Argentina, a gente vai ter o tal José de San Martín, que vai liderar ali na região de Buenos Aires, da Argentina, um processo de independência, tá? E ele vai, enfim, libertar ali a região da Argentina, vai atravessar os Andes, que é uma cadeia montanhosa que separa a Argentina do Chile, vai chegar até o Chile e lá ele vai apoiar uma liderança local do Chile chamado Bernardo O'Higgins. Tá? Bernardo O'Higgins. Deixa eu escrever o nome dele aqui. Enfim, porque não é um nome exatamente fácil de pronunciar. Bernardo é Bernardo mesmo. Tá? O'Higgins tem uma apóstrofe no meio do nome. Tá? O San Martín ele vai conseguir ali conquistar a independência da Argentina e depois vai ali para o Chile, enfim, então aquela região ao sul do Brasil vai conseguir a sua independência a partir da ação do José de San Martín. Tá? Uma região que está ao sul do Brasil que é importante mencionar é o Uruguai. Tá? O Uruguai também tenta fazer a sua independência, liderado ali pelo general José Artigas. Tá? Só que no caso do Uruguai, a gente vai ter que falar isso, né, mais detalhadamente, melhor, mais explicadinho quando a gente entrar na independência do Brasil, a gente vai falar disso. No caso do Uruguai, o Brasil invade o Uruguai e não deixa o Uruguai ficar independente. Quer dizer, o Uruguai ele fica independente da Espanha, mas ele passa a ser parte do território brasileiro por um certo tempo, aí, por quase uma década. Tá? Então, a gente vai ter ao norte do Brasil, aqui na América do Sul, o Bolívar. Ao sul do Brasil, aqui na América do Sul, a gente vai ter o San Martín. E no caso específico do Uruguai, a gente vai ter a tentativa de independência do José Artigas, mas o Brasil meio que acaba entrando, invadindo ali, interferindo na política uruguaia e não deixando a independência acontecer. De forma geral, na América Latina, na América do Sul com certeza toda ela, e de forma geral na América Latina a gente vai ter o predomínio do regime republicano. Tá? O San Martín, pessoalmente, ele não era um republicano, né? Ele era um monarquista, mas a sua posição acaba não sendo a dominante na América Latina, né? De forma geral, a gente vai ter o regime republicano dominando. Mesmo quando a gente fala de México, né? Mas o México foi um império, foi uma monarquia. Por breves 2 anos, tá? A América Latina ela não conheceu regimes monárquicos duradouros. Se a gente fala assim, né? Qual é a forma política que dominou toda a América Latina? Foi a forma republicana. Tá?
o regime monárquico, ou seja, a existência de um imperador ou de um rei, foi uma coisa pouco comum na América Latina, exceto no Brasil. E a gente tem motivos para isso acontecer, vários, né? Um deles, o mais óbvio e mais imediato, é que, no caso do Brasil, o filho do rei de Portugal estava aqui. Então era alguém que era dotado de legitimidade, era alguém que a população estava disposta a aceitar como sendo rei, né? Como sendo imperador. No caso da América Latina, no restante da América Latina, não tinha ninguém na Argentina que fosse filho do rei espanhol, ou ninguém no México que fosse filho do rei espanhol, que pudesse dizer, olha, eu tenho o direito de ser rei porque eu sou filho do antigo rei e tal. Não tem isso, né? Então, isso vai criar uma grande diferença, né? E isso justamente também é um dos motivos pelos quais os territórios da América Espanhola eles começam a entrar em frequentes guerras civis e passam a se fragmentar, a se dividir. Você tem grandes territórios na América Espanhola que vão se fragmentando, se dividindo até virar pequenos paísezinhos. A América Central é o grande exemplo disso, né? Um apanhado de pequenos paísezinhos. O Brasil, ele evita que isso aconteça. A gente até tem tentativas de separação de várias regiões. O Rio Grande do Sul quer se separar, Pará tenta se separar também, Nordeste, várias regiões tentam se separar e formar países independentes, mas a existência de uma monarquia, de um regime autoritário e forte aqui no Brasil, foi o que impediu que o território brasileiro se estilhaçasse, se quebrasse em vários pedacinhos menores. Eu termino por aqui, marcando essa grande diferença, né, entre Brasil e o restante da América Latina, regime monárquico no Brasil, regime republicano lá no restante do continente, né? E a gente encerra aqui. Eu vou falar mais sobre Bolívar e San Martín na próxima aula, América do Sul na próxima aula, mas por hoje é só. Mandem suas dúvidas e não deixem de lavar muito bem suas mãos.